vida pode ser mais leve. Hoje o nosso programa é com a pedagoga e professora Maitê Negrisolo. A gente vai falar sobre a importância da leitura para uma criança. Obrigada, Maitê. Nada, Carol. A Maitê, ela é pedagoga Sim. e professora do ensino infantil. Fundamental. Isso. Lá na cidade de Diadema. Isso. E é claro, uma super amiga também. Mas eu trabalho na rede do Estado, então sou professora do Estado, mas em Diadema. Deixa eu deixar bem claro que as pessoas confundem. No município de Diadema. Isso. Isso aí. E aí, ela conseguiu aí um tempinho para vir participar aqui do nosso programa e falar desse assunto muito bacana. Em setembro, a gente chamou aqui a psicóloga e psicanalista, a Juliana. Ela falou um pouquinho, né, dessa importância, dessa interatividade com as crianças. Porém, a gente não abordou e a gente não aprofundou a questão da leitura, que também é muito importante para as crianças. E aí eu trouxe convidei a Maitê para a gente falar um pouquinho mais aí sobre esse assunto e ver qual que é os benefícios que traz, enfim, toda essa parte de desenvolvimento para essas crianças. Maitê, por que ler para uma criança é um ato de amor? Eu comparo, né, a leitura com uma segunda amamentação, né? Porque quando a gente alimenta a criança com leite materno, a gente está enchendo a barriguinha, ela está crescendo, né? Quando a gente faz uma leitura, é um tempo que a gente está dando para a criança, né? É um tempo que a gente está dispondo de atenção, de nutrir ela com as palavras, porque as crianças não sabem isso ainda, são muito pequenas. Então, a partir do momento que você lê para ela, você está dando seu tempo também para ela. E isso é muito importante. Você estava falando da psicanalista Juliana, eu gostei muito do que ela falou. Porque os pais hoje em dia, ela fala, né, da tecnologia enquanto que interfere. Sim. Realmente, a leitura, hoje poucas pessoas leem, né? E eu acho que assim, é muito importante que assim, a leitura também desenvolve a imaginação da criança. E essa imaginação é muito importante, né? E é de pequeno que se torce o pepino, que a gente fala, né? Como é que a gente começa a desenvolver isso na criança? Contando a história desde pequeno, né? Com qualquer tipo de leitura. Pode ser coisas aleatórias no começo, entendeu? Não tem que ter, vou ler o quê para ela, que é tão pequenininha? Você lê coisas pequenininhas, orações, né? Mostra as orações para a criança. Olha, vamos fazer a oração do anjo. Tá? Santo, já tá. Isso é muito importante, né? E esse tempo dedicado para eles, que entra dentro desse ato de amor, por isso que a gente cria esse vínculo não só com os pais, né, dentro de casa, com a família, e também com os professores. Sim. Por isso que a gente tem aquela paixão do primeiro professor, que a gente, eu amo minha professora Olha, eu acho que assim, eu aprendi a gostar de ler. Eu tinha uma professora que se preocupou, porque ela começou a perceber que eu não gostava de ler. A professora dava fichamento para fazer a leitura, e eu sempre repetia o mesmo livro, né? E ela não sabia como eu vou perceber que gosto que ela tem para a leitura, né? Ela não tinha como perceber, né? Porque ela não convivia comigo. O professor não tem esse vínculo tanto que o pai e a mãe têm. E como eu cresci, né, com meus pais lendo, então foi aí que desenvolveu um pouco mais, né? Legal, muito bom. E é importante ler em todas as fases da vida? Qual que é a fase principal que a gente tem que, vamos assim, focar mais ou ter um pouco mais de atenção nessa parte da leitura? Eu acho que a leitura, tenho certeza que a leitura tem que ser feita principalmente na primeira infância. Até os 6 anos. 6 anos, quando a criança está ainda, até a pré-escola que a gente chamava antigamente, né? Eu não vou falar em anos, assim, que senão fica muito complicado, mas aos 6 anos de idade. Quando a criança vai para o primeiro ano, né? Quando a criança está no primeiro ano, se ela já vai alfabetizada, é diferente. Mas nessa idade a criança ela não consegue decifrar o que ela está vendo ali. Por isso, eu gosto muito de imaginar a gente deitado num tapete, né, de barriga para baixo, mostrando o livro aberto no chão, folheando. É isso que tem que ser feito. Tem que ser um contato prazeroso mesmo com aquilo. Porque é uma coisa gostosa. A minha filha, por exemplo, ela tem hoje 9 anos. E eu perguntei para ela, filha, você gosta que a mamãe lê para você? Gosto, ela respondeu. Eu falei, tá bom, você gosta por conta das histórias que eu leio, porque eu sei da leitura que ela gosta, que é importante a gente saber o que a criança gosta de ouvir.
Porque de repente eu gosto de conto de fadas, mas a criança gosta de fábula. Você acabou com o prazer da leitura ali, né? Então assim, não estimulou a leitura. Então assim, você gosta, então, pelo que a mamãe lê ou do jeito que a mamãe lê? Ela, os dois. Porque eu faço caras e bocas. Imagina. Né? Eu falo lobo, faço cara de lobo, né? Então é gostoso. Então essa seria a fase principal da gente... Sim, até os 6, 7 anos, mas se você quiser passar um pouco mais, porque assim, o vínculo, infelizmente, a criança está perdendo. A própria Juliana, né, Gutierrez, acho que é esse o nome dela, psicanalista que veio aqui. Isso. Ela falou que afasta, a tecnologia tem afastado esse vínculo. Sim. Né? Eu acho que o livro ele propicia essa volta do vínculo. Né? Ou, por exemplo, a minha filha, como eu disse, ela gosta de ler, mas não tanto, que nem a mãe. Né? Infelizmente. Não foi por falta de estímulo. Mas também, se eu coloco uma história para ela ler, para ela ver, que já está no livro que ela já leu, ela gosta. Né? Tem livros que são mudanças, mudam um pouco a história. E também ajuda a criança a gostar, voltar a ter interesse pela leitura. Isso é muito importante. E existem histórias, né, leituras específicas para cada fase? Então, na primeira infância, segunda infância, tem historinhas específicas para cada fase? Tem que pensar assim, quanto mais complexo, a criança tem que estar um pouco mais velha. Né? Então, vamos supor, se você quer... A fábula, por exemplo, é um tipo de texto em que a criança tem que entender uma moral, alguma coisa assim. Nem toda criança consegue entender a moral. E outra coisa, eu quero deixar bem claro também, você não pode ler um texto para uma criança para dar uma lição de moral na criança. Porque isso não cola, isso não é bom. Né? Então, procurar textos mais adequados. Eu falo que assim, existem coisinhas gostosas que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Livrinho de banho, né? Que você pode colocar na água, que você pode pôr na boca. E é um livro que tem mais figuras do que palavras, né? E é engraçado que assim, é que não dá para vocês verem, mas aqui embaixo tem letras de forma maiúscula, que a gente chama de letra bastão, que a criança, quando está alfabetizando, é muito importante para aprender a ler. Nessa idade eles não conseguem ler, mas você pode falar, ou um elefante, ou um macaco, depois você começa a ler. Né? E esse livrinho aí, ele tem o barulhinho que faz de elefante, você aperta. Ó, não sei se dá pra ver na televisão. Na televisão, ó, no vídeo. Mas dá pra... Então, ó. O som sai lá e sai aqui no pessoal do rádio também, no aplicativo sai. Então, tá. Então, ó, um pouquinho mais velha, o pequeno Millet, né? Esse aqui é interessante porque tem adesivos, né? A criança, minha filha é louca pelos adesivos. A primeira coisa que ela faz é recortar os adesivos. O Robinho, ele escreve pro pequeno Millet. Escreve historinhas para as crianças. Ele é piada. Minha filha também gosta. Mãe, olha o negócio de Robinho. Puxa saco de Robinho, nem vou falar nada. Agapinho. Né? Legal, muito bom. Ó, uma coisa que a minha filha ama. A Bíblia narrada às crianças. Nossa, meus filhos não. Olha só. A Ana tá falando que os filhos dela também amam essa da Bíblia. Cada um tem a sua. O livro, a Bíblia, por exemplo, tem contos, e minha filha a gente lê por partes. Então, como ele vai de ponta para... A gente lê de ponta a ponta. Então, outro dia eu vi a Canção Nova. Essa aqui é da Canção da Nova. Canção Nova. Que ela ganhou de presente de aniversário. Né? Uma coisa que é legal também na idade da Estelinha, por exemplo, é um livro que a gente fala que é livro dos sentidos. Né? Que você tem é tátil, então tem a parte que você sente a mãozinha, aí você olha, tem uma coisinha mais colorida. Esse aqui, eu não vou nem mostrar tudo pra você, que era da minha filha. Só que a gente já comprou usado, então imagina como deve estar. Tá, até que tá conservado. Tá conservado. Depois a gente vai falar sobre a conservação dos livros em relação a isso. Olha, é importante, gente, a conservação dos livros. Mas... Ó esse que é enorme. Predileto da minha filha, os 3 porquinhos. Enorme, né? É bom que a criança pode carregar no bolso. Não enxerga. Né? Esse aqui é um livro de feltro, a criança vai colando as coisas. Feltro, eu tava tentando lembrar esse nome outro dia. Feltro, não vinha o nome na cabeça. Então aqui a criança vai colando as partes da história. É muito interessante. Como que você falou de feltro, eu lembrei, assim, agora a gente tá chegando próximo à época do Natal, né? Sim. E eu vi de
montar a árvore de Natal com feltro. Sim. E aí você vai colando, a criança, né, vai colando e montando a árvore do jeito que ela achar que vai ficar bonita. Tem presépio de feltro também. E aí dá pra gente fazer o presépio, né? E contar a história do presépio, Sim. né, de São Francisco. Olha, hoje aproveitando uma deixa, né? Legal, muito bom. É isso aí. Gente, ó, vocês viram quantos livros a gente tem aqui, de fases diferentes, de idades diferentes. Então, hoje também tem muitos livros, tem quiosques nos shoppings que vendem livros aí desde do zero, né, de todas as fases da vida, para todos os anos. Então, tem indicação ali de 1 ano, 2 anos. Tem qual é o livro para aquela idade. Para aquela faixa etária. Uma coisa que é legal, que é assim, né? Muitas vezes o pai não deixa o filho escolher o livro. Deixa o seu filho escolher. Ah, esse livro é difícil para ele. Né? Às vezes ele gostou da cor, das imagens. Deixa ele. Né? Tolkien, vocês ouviram falar do escritor do Senhor dos Anéis? Né? E ele fala que quanto maior a dificuldade da leitura do texto que você está lendo, maior o desenvolvimento da pessoa. Então, se seu filho está pegando texto difícil para ler, pensa no desenvolvimento que ele vai ter depois. Legal. E quem pode ler para uma criança, Maitê? Qualquer um que saiba ler. Qualquer um que saiba ler? Eu falo que qualquer um tem que saber ler, né? Que senão não adianta nada, né? E uma criança pode ler para uma outra criança? Pode. Mesmo que ela não saiba ler? Sabe uma coisa que é interessante? Porque você pode responder. Fala o que você fala. Não, porque pensando nas figuras, da imaginação. Então eu tenho ali uma sequência de figuras, de desenhos. E aí a criança vai imaginando a história que está na cabeça dela e contando para outra história. Pronto, já respondeu porque você perguntou para mim, não tem uma coisa não, mas assim, E outra coisa que é interessante, né? A criança tem o vocabulário dela. E isso, tem criança que tem muita dificuldade de interação. Isso para o vínculo, né? A gente fala muito da empatia hoje em dia. Hoje em dia, infelizmente, quando você faz essa criança, você permite isso, ela vai me dando o vocabulário dela, a outra vai entendendo, né? Olha, uma coisa que eu fico muito brava, adultos que estiverem vendo esse vídeo me perdoem, mas eu fico muito brava quando eu vejo um adulto querendo interferir na leitura de uma criança com outra. Deixa ali do jeito dele. Porque assim, é tão gostoso. E assim, se você ficar vendo, é tão rico em detalhes algumas coisas. Verdade. Né? Você fala, você quer ficar lá ouvindo, degustando junto, entendeu? Você quer voltar a ser criança e sentar ali do lado. É bom isso. Legal, muito bom. E esse ato de ler para uma criança deve ser obrigatório? Só que essa pergunta você vai responder para mim depois do nosso intervalo. Que agora a gente vai de música. Antes eu quero mandar aqui, deixa eu ver. Tem gente aqui já participando. A Tati Agris! Oi, Tati! Bom dia, seja bem-vinda. Beijos! Beijos dos afilhados. Beijos para todas as crianças. eles. Ah, lindo. Saudade deles. Faz tempo que eu não vou lá, tô morrendo de saudade de dar uns apertão. Vamos combinar de junto. A Andressa Benjamin colocou: bom dia, peço orações para os freis carmelitas, dos mensageiros do Espírito Santo. Ontem bandidos entraram no sítio e levaram tudo, inclusive mexeram no sacrário e as hostes. Que Jesus abençoe todos. Estamos muito tristes com essa situação. Triste mesmo, né, Andressa? Que o Senhor tenha misericórdia de todas essas pessoas, né, que invadiram lá o sítio dos freis e profanaram com Jesus. E estaremos aí em oração. Tem uma oração muito bacana que a gente possa fazer, né, e já aproveito para fazer nesse momento, que é aquela oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então essa é uma oração que a gente pode fazer todos os dias, né? Porque todos os dias acontecem situações assim, e que a gente possa se colocar nessa adoração em particular, individual, diante dessas situações, né? Oi, Maitê, eu perguntei pra você se o ato de ler para uma criança deve ser obrigatório. Por mim, como pedagoga, sim. Tá! Suave na nave. Não, eu acho que é assim, quanto mais você lê para uma criança, eu não acho, novamente eu tenho certeza do que eu estou falando. Quando você lê, você está estimulando uma criança a interpretar texto, a conhecer as coisas. Né? Nós tivemos Enem aí. Quantas pessoas não vão bem no Enem da vida porque não sabem fazer uma boa leitura? Lê o texto, não entende nada.
né? Isso interfere até em matemática. Se uma pessoa não sabe ler, não consegue interpretar os problemas de matemática, né? Eu até conversei aqui com a Carol no intervalo, que eu falei que eu passei para os meus alunos há um tempo atrás uma questão assim na lousa, né? Vende-se bolo de chocolate na portaria, né? R$2, das 2 às 4, segunda, quarta e sexta. Aí eu passei algumas perguntinhas para meus alunos. Quando é feito o bolo? Quando é vendido o bolo? Eles não sabiam responder. A informação estava toda lá. Professor, o bolo é de coco? Vendido no refeitório? Então, é complicado. Então, a leitura, ela ajuda numa leitura de mundo. Eu falo que ela é obrigatória porque você estimula. Quanto mais você lê, mais você aprende, né? Sim, é importante. Sim. E quais são os desenvolvimentos que a criança tem, ou a habilidade que ela desenvolve quando alguém lê para ela? Olha, isso aí, quando você me perguntou, eu até falei assim, não, deixa eu procurar estudar bem direitinho, porque eu acho que assim, é um assunto bem sério. Né? A gente desenvolve tanta coisa na leitura, a gente vai, não, só vai desenvolver a oralidade, a imaginação, não é só isso, né? Então, olha, vou pegar minha colinha aqui e vou ler para vocês. Então, olha, desenvolve vocabulário, nomeia objetos. A criança, assim, pensa na idade que está começando, a criança que está bem pequenininha ainda, né? Que ela não sabe ler e escrever ainda, é um bebê, né? Naquela fase ainda que ela está engatinhando, né? Então, olha lá, é isso tudo que eu estou falando. Aumenta o vocabulário, nomeia objetos, ela aprende a fazer frases, eu quero água, por exemplo, né? Dentro do seu contexto social. Aí uma criança com 3, 4 anos, ela já começa a reconhecer os desenhos. Eu conheço crianças, por exemplo, que a mãe estava contando uma historinha, que no livrinho tinha lá um elefante, aí foi no zoológico, mamãe, elefante! Falou errado, mas ele reconheceu o que é. Isso é muito importante. A Estela já reconhece o pinguim. Então, ela tem um pinguim de pelúcia e eu falo, cadê o pinguim, filho dela? Já olha, já vai. Já olha pro pinguim. E a Estela está com o quê? Em menos de um ano. 9 né? meses. 9 menos de um ano. Né? Olha, então com 4 e 6 anos, isso que eu vou falar para vocês, nunca é uma idade fechada. Se eu falo de 4 a 6, nunca é 4, ou tem que ser de 4 até os 6. Né? Porque cada criança tem a sua velocidade, tem o seu ritmo. Né? Então, olha lá. De 4 a 6 anos, ela está naquela idade que é pré-silabação, né? Ela começa a perceber que tem um som com a letra, começa a associar o som e a letra, porque até então ela não sabe disso. Que para ela é um conjunto de rabiscos, de desenhos, né? Então ela começa, não tem um significado. Então ela reconhece que ali é uma letra A, mas ela não sabe que dá para escrever com uma letra A, por exemplo. Né? Com 5 a 7, ela começa, né, a fazer associação. Ah, esse aqui é a letra A, e com A dá para escrever amor, anjo. Entendeu? Ela já começa a associar algumas coisas. Do 9 ao 7, ela já consegue memorizar e reconhecer e fazer uma leitura mais dinâmica. Do 6 aos 9. Isso, não. Aos 4 amigos. Do 6 aos 9, desculpa. Né? Então, assim, ela é uma coisa mais dinâmica, ela tem uma leitura maior. Os 4 amigos têm né? Ela começa a ser a alfabetização dela já está um pouco mais plena. Então, a leitura, né, é um estímulo para ela aprender. Por isso que a gente fala para ler com o dedinho, acompanhando com o dedinho o que você está lendo. Porque aqui, quando você está mostrando o som com uma letra ali, ela está associando ali. Realmente seguir o dedinho. Nem que tenha aquele vagarosamente. Agora eu entendi porque que nos desenhos infantis tem ou uma bolinha que vai de sílaba em sílaba ou vai cobrindo a letra, né, com outra cor. Sim, exatamente. Para que ela possa associar o som que ela está ouvindo Que ela tá vendo. Exatamente. Mas tipo karaokê, eu falo assim, gente, mas por que tem essa bolinha? Como eu não vou em karaokê, eu não quero quebrar os vidros de um karaokê. Legal. Muito bom. E quando ela aprende a ler, eu posso continuar lendo para ela? Eu posso ou eu peço para ela ler para mim? Olha, quando ela aprende a ler, você pode continuar lendo para ela, caso ela queira, que tem criança que já se acha independente, né? Não precisa mais.
Já sou sabe tudo, porque tem muito disso. A criança tem essa fase de orgulho. Não pensa, ela não quer minha ajuda, que ela não gosta de mim, eu estou ajudando muito mal. Não. Ela está com orgulho que ela está aprendendo. É tipo, mamãe, eu sei. Né? É uma alegria, uma independência que ela está galgando, né? Conquistando. Exatamente. Então, se ela quiser, você pode continuar lendo ou não. Isso depende de vocês. É um combinado entre a família. Entendi. Legal. E ler ajuda a desenvolver o cérebro, a criatividade e a imaginação? Você já respondeu, mas eu quero reforçar. Cadê lá? Claro! Né? Muita gente não sabe, mas ler previne Alzheimer. Né? Então, acho que eu já respondi a pergunta, né? Previne Alzheimer, então lê muito. Eu sou suspeita para falar. A Carol sabe como é que eu sou em relação à leitura. Eu como livros como... Eu falo que é livro, arroz e feijão. Né? Não é feijão, arroz e feijão com livro. Né? Eu sabia primeiro o livro, depois o arroz e feijão. É importante. Eu aprendi também a gostar de ler já na faculdade, né? Eu imagino tarde. Já não, depois. Não, foi quando eu entrei na faculdade, uma colega de classe estava lendo o livro e eu me interessei, aí eu me empresta. Aí ela me emprestou e eu gostei tanto da forma como a autora prende você ali no livro, né, de você levar a imaginação ali, que eu acabei adquirindo esse hábito e o gosto pela leitura. E hoje eu tenho várias estantes com livros. Eu falei ainda, Carol, porque assim, eu aprendi a gostar de ler, comecei a ler livros, né, com 10 anos, assim, gostar de livros assim, não tipo... Meu primeiro livro que eu li foi O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie, tem 200 e tralalá páginas. Eu lembro que quando eu participava da comunidade de jovens, e um dia que o pessoal me emprestar livros, essas coisas que tinha biblioteca, caso vocês não saibam, aqui na Web Rádio tinha uma biblioteca, e eu peguei um livro para ler. E era um livro de 281 páginas. Eu li um dia e meio. Né? Come, gente. Ela realmente come livro com arroz e feijão. Comprei o livro agora, esses dias. Estou acabando de ler o meu, que tem 200 e tralalá páginas, para ler outro agora. Eu gosto muito de ler. Eu acabo um, eu vou engatando no outro. Assim. Porque eu vou lendo de 3 a 4 livros juntos. Então, não é assim, pra mim, eu vou lendo aqui, aí eu vejo outro aqui, aí eu vou lendo um pouquinho. Mas tudo da mesma área ou não? Agora sim, tudo da mesma área. Já teve época que eram de áreas diferentes. Eu consigo fazer isso, mas eu evito fazer isso, porque você sabe, né? Vocês conseguem ver. Então, não, brincadeiras à parte, assim, eu evito fazer isso, porque assim... Pra quem não tá vendo, tá só ouvindo, a Maitê é loira. Aí por isso que ela... Loira de verdade, né? Não é tinta. Né? Mas assim, eu gosto, eu evito fazer esse tipo de coisa, porque eu gosto de entrar realmente dentro do livro. Né? E se entrar dentro de muitos livros, eu posso entrar com a calça de um e sair com a saia do outro. Entendi. E não é muito certo. Gente, a gente vai fazer um breve intervalo. Quero mandar um abraço aqui para Margarida Leão. Bom dia, paz de Cristo e amor de Maria para todos nós. Amém, Margarida. A gente vai fazer um breve intervalo aqui. E a gente já volta aqui com mais perguntinhas. E também com o quadro Panela de Pressão e Estelinha Pergunta aqui. Claro, a Estelinha vai fazer uma pergunta aqui para Maitê. Voltamos aqui com o nosso programa, falando aqui com a Maitê sobre a importância da leitura para as crianças. Gente, é muito importante, além de ser muito gostoso. Né? Delícia. Eu acho que, assim, é o que você falou lá no começo, né? Dessa dedicação do tempo, de você dedicar esse tempo e esse amor para a criança. Então, por isso que eu falo que é gostoso, assim. Por isso que eu comparo com a amamentação, entendeu? Porque quando você está dando de mamar, a mãe tem que olhar para o filho, para ver se pegou onde tem que pegar, né? Na leitura, é a mesma coisa, vocês estão olhando para o mesmo lugar, é o mesmo foco, entendeu? Então, eu sou a pessoa mais suspeita do mundo para falar de leitura. Então, já que você é a pessoa mais suspeita de leitura, me responda. Qual que é a visão pedagoga ou pedagógica sobre este assunto? Tá. Muita gente não sabe, mas a pedagogia surgiu da psicologia e da filosofia, né? E
dessa forma mostra aqui então. Filosofia, o pensar. Psicologia, como pensar. Né? Mais ou menos isso. Nem isso, mas assim... E a neurociência tem contribuído muito com a área da pedagogia. Então, assim, com as publicações que ela faz de estudo de neurociência, de como se processa o conhecimento, como se processa as situações do nosso dia a dia. Então, para mim, como pedagoga, não dá para separar pedagoga e pessoa, porque para mim é muito prazeroso ler. Né? Tanto que assim, é tão importante que eu procurei saber o que alguns escritores famosos falam sobre a leitura, né? Leitura. Então, olha só, para Saramago, ele dizia que a leitura é estar em outro lugar, mas estando aqui presente, né? Para o Tolkien, é o que eu falei do vocabulário agora há pouco, né? Ele fala que o bom vocabulário é adquirido com uma boa leitura, acima de nossa capacidade, faixa etária e capacidade, né? Que a gente também comentou das faixas. Exatamente. Voltaire fala que a gente se engrandece a alma lendo, né? Muita gente não sabe. Eu participo de uma comunidade chamada Santo Inácio. E Santo Inácio, ele se converteu através da leitura da vida de santos e da Bíblia. Aí ele escreveu, né, os exercícios espirituais, que é muito utilizado até hoje pelos padres dos seus retiros, que tem lá em Indaiatuba, né? Então, assim, a leitura ela é tão importante que eu falo que ela abre janelas, né? Eu, como pedagoga, eu não posso fechar uma janela. Quando eu conheço professores ou pedagogos que falam, eu não gosto de ler, eu não tenho prazer em ler, né? Vou fazer aqui uma propagandinha, né? A Angélica Cunha colocou lá no Insta dela dicas de como você começar a gostar de ler. Vai lá ver, porque eu acho que assim, é importante ler. É muito importante. Sabe, você passa a conhecer tanta coisa, tanta cultura que você adquire numa leitura, que não dá pra você ficar a mesma depois que você lê um bom livro, por exemplo, ou um livro que não é bom. Já aconteceu de ler livros horríveis. Aí você, indica. Não indico, mas fala sobre isso, de repente você gosta. O que a Carol gosta de ler, por exemplo, sobre Nutri, né? De coach, por exemplo, dela, eu não conheço nada, vou ficar sem entender nada. Se eu der para ela coisa assim, de conhecimento na área da minha área, é capaz de ela entender porque o coach interfere. Entendi. E existe um passo a passo, Maitê, ou dicas para ser um bom contador de histórias? Tem, eu anotei aqui que também acho importante falar certinho para vocês, um instante só, porque não basta só querer ler, né? Querer ler. Vamos dizer assim. Eu quero ler. Deixa eu pegar aqui um texto. Pega esse aqui, ó, que bonito, que é dos 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos, um deles fez para si uma casa de palha, o outro uma casa de madeira e o terceiro construiu sua casa de tijolos. Respira. Respira. Que é o que você falou, de ler por ler. Ler por ler. Agora, se eu começar a ler assim pra vocês, olha. Era uma vez 3 porquinhos. Um deles fez para si uma casa de palha, o outro uma casa de madeira e o terceiro construiu a sua com tijolos. É diferente? É diferente. Então vamos lá. É importante a gente conhecer a história. Se você quer ler a história para criança, procura saber o que você vai ler. Porque quando você vai ler, até me arrepiei aqui porque eu comecei a fazer pra cá o negócio aqui. Eu também. Então, assim, se você conhece a história, fica mais fácil de você contar com mais facilidade. Né? 2. Haja com naturalidade. O que eu fiz aqui não é natural, mas se eu for ler uma história desse jeito, para uma criança de 3, 4 anos, elas não vão piscar. Não vão parar de olhar para mim. Que é o que eu quero. É a minha intenção. É criar esse vínculo, esse olhar no olho. E né? de prender a atenção, né? Prender a atenção, exatamente. Né? Leia ou conte. Se você sabe a história de cor, não pega o livro. Agora, se você não sabe e precisa do livro, use o livro. Mas não fala, uma parte eu vou ler, outra parte eu vou contar. Tem que ser desse jeito. Porque assim, a criança fica confusa. Ela não sabe se olha pra você ou se olha pro livro. Se olha pra você ou se olha pro livro. Entendi. Né?
Outras coisas. Não esconda palavras difíceis. Ah, a criança não vai entender. Eu vou trocar ósculo por outra coisa. Eu posso te dar um ósculo, Carol? Não sei. Não sabe, posso ou não posso, Carol? Então, ela não sabe o que é. O que a gente tem que fazer com a criança? A gente tem que pegar a palavra que a criança não conhece e começar a trabalhar com a palavra antes de contar a história. Para quem não sabe, ósculo é beijo. Tá? Então assim, eu faço muito com os meus alunos isso, né? Vou contar uma história, começa, quem que é isso, quem que é aquilo? Começa as palavras difíceis, né? Não use diminutivo. Ai, criançadinha, vamos ler uma historinha tão bonitinha, vai ser tão legalzinha. Ai, que bobinha. Não, não faz isso. Não rola mais, gente. Não, nem vou entrar em detalhes. Melhor. Então, olha só. Não leia alguma coisa que dê lição de moral. Você quer ler alguma coisa para ensinar alguma coisa para a criança? Não insinue nada para ninguém. Você vai ler, vamos supor, uma criança fez uma traquinagem, ali naquele momento você quer ensinar aquela criança. Aí você dá aquela olhada, aquele olhar 43 para ela assim, né? Não faz isso, gente. Não é tão chato. A criança percebe aquele olhar para ela e todas as outras em volta também percebem. Então não é para fazer isso. Não dê uma lição de moral naquele momento. Da leitura. Da leitura. Sim, ok. Né? Então, olha, se possível, pegar uma coisa que a Carol falou, tenha música, cantiga, que isso chama muita atenção da criançada. Né? Quanto menor a criança, melhor. Mas tem adulto também que vai no embalo. Isso que é legal. Né? Tem adulto que vai no embalo. Tem adulto que vê o filho dançando e vai dançando junto, entendeu? É uma delícia. Eu amo, pelo menos. Né? Faça isso também um momento prazeroso. Você vai ler, não vai ler de uma maneira que o pessoal que está ouvindo vai dormir, né? Era uma vez 3 porquinhos que moravam na floresta, roncavam a beça. Não dá. Né? Leia de uma maneira que se você fosse ouvir, você fosse gostar também. Né? É engraçado que uma coisa que eu falo, né? Quando você gosta de ler, você transmite isso. Se você gosta da história, você transmite isso. Então procura pegar também uma história que você goste. De repente, a criança não sabe a história que você vai ler, então pega uma coisa que você goste. Aqui, nós temos muitas histórias aqui no Brasil, que é muito rica do folclore brasileiro. Maria Angula, entre outras. São histórias acumuladoras. Então o que é isso? Tem vamos supor, nessa Maria Angula, que é um conto meio de terror, ela joga uma perna, depois ela joga a outra, depois joga um braço, depois joga o outro, que vai acumulando as coisas. E a criança ela vai ter que repetir, chega uma hora que ela decora aquela parte. E então, aí a criança vai lá e repete. É gostoso, como se fosse um jogral. Então é bem interessante. Legal. Antes da gente chamar aqui a Estelinha, dica ou mensagem? Pode ser ambos? Pode. Dica e mensagem é: leia para o seu filho, se for possível, a Bíblia. Porque assim, tem Bíblia de criança, né? Mostrei para vocês agora há pouco aqui, né? Aqui, ó. Leia para o seu filho. Ai, mas eu não gosto de ler. Aí complica, né, pai? Mas assim, procura estimular a leitura, né? Então acho que isso é dica ou mensagem? Olha os dois. Os dois também. Então eu falei certo. Porque eu acho que é importante os dois ler, né? Uma coisa de Deus, assim. Ainda por cima, você falar outra coisa, né? Tá na Rádio Santíssima, pelo amor, né? Celinha, vamos lá, minha filha. Gostosa. Ai, tchau. Vazia. Gostosa. Vamos fazer a pergunta pra tia Maitê? Vamos? Vamos, meu amor. O que você vai perguntar pra tia Maitê? Livro só com figuras e desenhos é um bom livro pra eu ler, tia Maitê? Não. Ah, mas eu gosto tanto de figurinha. Mas pode ter figura com algumas palavrinhas que nomeiam essas figuras. Viu, filha? Então a gente tem que ler os livros também que tenham palavras, tá bom? Figuras e palavras. O que mais? Vai falar o que mais pra tia Maitê? Isso. Deus te abençoe. Tchau. Tchau, gostosa. Depois você volta mais. Tchau. Tchau, gente. Vocês não viraram meu tchau pra mim. Vamos lá, Maitê, panela de pressão.
Perguntas de respostas rápidas, bate-bola. Ping-pong. Isso, ping-pong. Ler ou contar? Ler. Falar ou fazer mímica? Quando tá, né, contando uma história. Falar ou mímica? Eu sou descendente de italiano, né? Então acho que é fazer mímica. Mímica, ok. Ler de forma concentrada ou descontraída? Não consigo ler de forma descontraída e concentrada. Não, eu digo assim, de você fazer uma leitura que nem você, assim, dos Três Porquinhos, que nem você deu o exemplo da leitura. Essa leitura descontraída de... Ah, tá. Então como se fosse ler para o público ou ler sozinho em casa. É. Tá. Isso é difícil, porque se você não lê sozinho, você não consegue ler pro outro depois, né? Você entendeu o que eu falei? Foi o que eu te falei agora há pouco, eu respondi aqui na pergunta. Se você não, conhecer a história. é sem conhecer a história, para depois fazer, né? Então eles primeiro sozinhos. Tá, ok. Livro ou audiobook? Nunca usei o audiobook, nem sei o que é Não? isso. Não! Um audiobook é quando você tem o áudio do livro narrado. A pessoa está narrando e você só escuta, você não tem o livro em mãos para ler. Nunca usei, eu posso testar. Como eu nunca usei, vou falar que é o livro escrito. Eu vou testar um dia para ver como que é. Ok. Livro em papel ou e-book, que você tem acesso Papel, sem sombra de dúvida. Tem cheiro. Ai, o cheiro de um livro, nossa. Eu também gosto do livro de papel. Eu comecei a ler um livro no celular, né? Sim. No formato e-book. E aí tem a opção de você ir grifando também algumas partes do livro. E aí eu li um trecho e no outro dia ia ler mais um trecho e assim eu tava fazendo. O celular fez uma atualização e eu perdi todo o que eu tinha grifado no celular. Eu falei, bom, ok, vamos de novo. Aí depois ele fez outra, perdi tudo de novo. Eu falei, quer saber, eu vou comprar o livro, porque assim eu grifo o trecho que eu quiser e assim eu não perco as Gente, minhas livro anotações. digital não tem cheiro. Já começa por aí, entendeu? E eu acho que livro, manual, por mais que seja... hoje em dia, com o negócio de assalto, essas coisas, porque imaginando assim, eu ando de ônibus, gente. Né? Então, assim, não. Maite, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu amei estar aqui. Eu peço perdão aí pro pessoal, porque eu fico muito envergonhada. Né? É que vocês não conseguem perceber que eu tô quente aqui, vermelha. É o reflexo da luz. É reflexo, por isso que eu vim de vermelho. Pra não perceber, entendeu? Uma jogada de marketing. Gente, muito obrigada. Obrigada pela Ana também, que esteve aqui ajudando a gente. Obrigada, Robinho. Obrigada, Estelinha, pela participação, pela presença, pela ajuda. E que sorriso Gostosa! Vem aqui, Catinha. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. A Roberta também colocou aqui, né? Bom dia, continuo pedindo que fale e aprenda as coisas normal. Ele é autista. Ah, com o Verli. Acho que é isso. Que Verli. Fale e aprenda as coisas normal, que ele é autista. Minhas orações por ele, que eu já tenho um aluno autista. Insista na leitura, insista no estímulo, viu, mãe? E o Luiz Fernando de Freitas também colocou aqui, boa tarde, Luiz. A Gisele entrou aqui, Gi, bom dia e seja bem-vinda. A gente está encerrando, compartilha aí com ela, tá? Com a gente, com os seus amigos aí no Facebook. Gente, muito obrigada. Quero encerrar aqui o nosso programa com a nossa oração final aqui. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Obrigada a todos vocês, um beijo no seu coração. E lembre-se sempre que a vida pode ser mais leve. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.